Sejam bem-vindos ao canal, a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e hoje, como toda quarta-feira, nós temos mais um episódio da nossa série O Universo dos Medicamentos. Nós vimos em vídeos anteriores que a farmacologia, a ciência que estuda os fármacos, pode ser estudada sob duas óticas diferentes. A ótica da farmacodinâmica, que estuda as ações que o fármaco promove no organismo, e ainda sob a ótica da farmacocinética, que estuda os processos pelos quais os fármacos vão passar no organismo e que modularão a sua concentração plasmática. Então nós vimos que são 4 os processos farmacocinéticos: a absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. Então no processo farmacocinético de absorção, o fármaco administrado num determinado sítio anatômico será transferido para a circulação sistêmica. Já na distribuição, esse fármaco da circulação sistêmica passará para os tecidos. E os fármacos ainda podem ser destinados a sítios de biotransformação, ou seja, locais onde a sua estrutura química será alterada e, portanto, a sua identidade química será modificada, gerando um produto de biotransformação, também denominado metabólito. E ao ter a estrutura química alterada, as propriedades físico-químicas e farmacológicas poderão ser alteradas também. E nós vimos que esse processo farmacocinético de biotransformação pode impactar não somente no quanto do fármaco vai chegar à circulação sistêmica, uma vez administrado por vias enterais, como a via oral e a via retal, como pode impactar o processo de eliminação, o processo no qual o fármaco sai do organismo de modo irreversível. Bom, no processo de eliminação, a gente tem, assim como nos demais processos, a interferência tanto de questões associadas ao fármaco, à sua estrutura química, como questões associadas ao paciente, os seus fatores fisiológicos. E para estimar a extensão desses processos farmacocinéticos, nós vimos existirem 4 parâmetros farmacocinéticos importantes: a biodisponibilidade, que dá a ideia de quanto do fármaco na sua forma original e ativa chega à circulação sistêmica, o volume aparente de distribuição, que mostra então o espaço disponível no organismo para acomodar uma determinada quantidade de fármaco na mesma concentração que no plasma. Nós vimos o clearance como uma medida da capacidade do organismo depurar um fármaco, o volume de plasma livre de fármaco por unidade de tempo e, por fim, falamos sobre o tempo de meia-vida, o tempo que leva para a concentração plasmática do fármaco ser reduzida à metade, e que pode estar associado não somente ao processo de distribuição, como ao processo de eliminação. Mas a grande pergunta nesse momento, então, é como aplicar toda essa teoria na prática clínica? E é sobre isso que se trata o vídeo de hoje. Nós vamos discutir a farmacocinética clínica e o planejamento de esquemas terapêuticos racionais. Se você perdeu os episódios anteriores dessa série e estiver nos acompanhando pelo YouTube, nós vamos deixar os links aqui na descrição desse vídeo. E se você estiver vendo a gente no IGTV, é só ir no nosso perfil, que lá nos nossos vídeos do IGTV você vai encontrar tudinho. As referências para elaboração desse vídeo se encontram aqui na sua descrição. Olá, eu sou Samuel de Souza Pedro e no vídeo de hoje falaremos sobre a farmacocinética aplicada à clínica. Vocês estão vendo esse gráfico? Ele constitui um gráfico clássico de farmacocinética, que relaciona a concentração plasmática do fármaco no eixo Y com o tempo após a sua administração, mostrado no eixo X. Através desse gráfico é possível verificar a variação da concentração plasmática de um fármaco após a sua administração. Neste gráfico, podemos ainda ilustrar a chamada janela terapêutica. Lembram da janela terapêutica? Chegamos a falar dela em nosso vídeo sobre o princípio de farmacologia, cujo link se encontra na descrição desse vídeo. A janela terapêutica é delimitada pela concentração mínima eficaz e pela concentração mínima tóxica. De acordo com a hipótese fundamental da farmacocinética, é nesta faixa de concentração plasmática que se observa o efeito terapêutico. Ou seja, é nesta faixa que se observa o efeito farmacológico buscado na medida certa para se tratar o quadro clínico que motivou o uso do fármaco. Deste modo, esquemas terapêuticos racionais devem ser elaborados, visando o alcance de concentrações plasmáticas dentro dos limites da janela terapêutica.
Os fármacos podem ser administrados através de doses de ataque e de manutenção, mas essas doses não devem ser determinadas mediante tentativas e erro, especialmente para fármacos com janela terapêutica estreita. Isso representa um grande risco. Não podemos esquecer que concentrações plasmáticas abaixo da concentração mínima eficaz da janela terapêutica determinam apenas efeitos subterapêuticos, enquanto que concentrações acima do limite superior da janela terapêutica estão associadas a efeitos tóxicos. Então, além da janela terapêutica, o que mais precisa ser considerado no planejamento de esquemas terapêuticos racionais? Bom, vamos imaginar que o nosso corpo é um balde e que a água que usaremos para alimentar o balde é um medicamento contendo um fármaco. Nesta analogia, colocar água no balde pode ser comparado à chegada do fármaco à circulação sistêmica, após a administração do medicamento contendo um fármaco. Mas o que vai acontecer a partir de um dado momento se permanecermos colocando água no balde? Vai chegar uma hora que o balde vai transbordar, certo? Então, dependendo da maneira que administremos os fármacos no organismo, podemos elevar as concentrações plasmáticas dos mesmos acima dos limites da janela terapêutica, evidenciando os efeitos tóxicos. E se fizermos um furo no fundo do balde? Dependendo do tamanho do furo, o volume de água no balde pode diminuir muito, o que na nossa analogia abrangeria, mediante a eliminação do fármaco, obter concentrações plasmáticas abaixo do limite inferior da janela terapêutica, verificando apenas efeitos subterapêuticos das substâncias. Então, como poderíamos manter um dado volume desejado de água no balde sem o mesmo transbordar ou esvaziar? Ou seja, como poderíamos manter a concentração plasmática dos fármacos constante e dentro dos limites da janela terapêutica? Se repusermos no balde exatamente o mesmo volume de água que é drenado, seria possível mantermos o volume do líquido constante dentro deste recipiente, certo? É por esse motivo que, para o planejamento das doses de manutenção, ou seja, doses que visam manter a concentração plasmática do fármaco constante no organismo, se considera, além da janela terapêutica, os parâmetros farmacocinéticos, fator de biodisponibilidade e clearance. Vimos que o fator de biodisponibilidade representa o quando o fármaco na forma original e ativa alcança a circulação sistêmica, assim como vimos que o clearance se refere à capacidade do organismo de depurar um fármaco. Então, considerando o impacto dos processos farmacocinéticos de absorção e eliminação na determinação das doses de manutenção, é possível manter a concentração plasmática constante se repusermos o fármaco no organismo de modo proporcional ao que estiver sendo eliminado. A dose de manutenção pode ser administrada por infusão contínua, sendo determinada então a taxa de infusão. No caso da administração por via intravenosa, o valor do fator de biodisponibilidade a ser usado seria igual a 1. Mas a dose de manutenção também pode ser administrada de maneira intermitente, ou seja, intervalada. Neste caso, é necessário calcular a razão entre dose e intervalo entre doses. O intervalo entre doses deve ser estabelecido de acordo com o tempo de meia-vida, sendo diretamente proporcional. Nós vimos que o tempo de meia-vida abrange o tempo que leva para a concentração plasmática do fármaco ser reduzida à metade. Voltemos agora ao gráfico clássico de farmacocinética, que relaciona a concentração plasmática e tempo. Podemos identificar 3 diferentes traçados neste gráfico, referente à administração de doses de manutenção do mesmo fármaco por 3 esquemas distintos. O traçado preto se refere à administração por infusão contínua. É possível perceber que, neste caso, não se observa oscilações na concentração plasmática. Estudos mostram que a concentração plasmática se torna constante mediante doses de manutenção sucessiva, após 4 a 5 tempos de meia-vida. Para um fármaco com tempo de meia-vida de 8 horas, o alcance do estado de equilíbrio ocorreria após cerca de 32 horas da administração. Já os traçados de cores laranja e azul se referem às concentrações plasmáticas resultantes da administração de doses de manutenção intervaladas. Podemos perceber, então, que a administração intermitente está associada a oscilações na concentração plasmática. E estas oscilações serão tão maiores quanto maiores forem as doses e os intervalos entre as doses. Então, quanto menores forem as doses e o intervalo entre doses, mais nos aproximamos de uma infusão contínua. Mas as oscilações da concentração plasmática não constituem problema, se ocorrerem dentro dos limites da janela terapêutica, aqui ilustrada pela linha tracejada verde. Sem dúvida, esquemas terapêuticos abrangendo doses de manutenção são mais cômodos, com maiores forem os intervalos entre doses.
Mas é importante salientar que, com maior for o intervalo entre doses, maior será a dose de fármaco para manter sua concentração plasmática média constante entre uma administração e outra. Então, é preciso associar comodidade e segurança. Por isso, o intervalo entre doses é determinado tendo por base o tempo de meia-vida. Com mais longo o tempo de meia-vida, maior poderá ser o intervalo entre as doses de manutenção intermitente. Deste modo, o objetivo das doses de manutenção abrange a manutenção da concentração plasmática para que seja mantido o efeito farmacológico do fármaco. Mas, dependendo do tempo de meia-vida do fármaco, pode demorar muito para se alcançar a janela terapêutica, apenas com doses de manutenção sucessivas. Portanto, em situações emergenciais, onde se deseja observar o efeito terapêutico o mais rápido possível, o tratamento com alguns fármacos é iniciado com as chamadas doses de ataque. Assim, o objetivo da dose de ataque, também chamada de dose de impregnação, é aumentar de modo rápido a concentração plasmática do fármaco. Para o efeito terapêutico ser observado, também é preciso levar em conta a janela terapêutica do fármaco e parâmetros farmacocinéticos do mesmo no indivíduo. Para o cálculo da dose de ataque, assim como para as doses de manutenção, precisamos considerar o fator de biodisponibilidade. Porém, ao invés de considerarmos o clearance, consideramos o volume aparente de distribuição, que representa o espaço necessário do organismo para conter a quantidade administrada do fármaco na mesma concentração que no plasma. Esse parâmetro farmacocinético reflete o quanto o fármaco se distribui no organismo. Por isso, a dose de ataque é diretamente proporcional ao volume de distribuição. Assim como a dose de manutenção, a dose de ataque é inversamente proporcional ao fator de biodisponibilidade, de modo que, quanto menos fármaco chega à circulação sistêmica, maior deverá ser a dose de ataque para que seja possível alcançar a concentração plasmática-alvo dentro dos limites da janela terapêutica. Caso a via de administração utilizada seja a via intravenosa, não esqueça que o fator de biodisponibilidade será igual a 1. Cabe salientar que as doses de ataque não devem ser repetidas sucessivamente, como as doses de manutenção, por serem muito altas. Por vezes, inclusive, é aconselhável fracionar as doses de impregnação a serem administradas ao longo de um intervalo determinado, para evitar a toxicidade. Então, não esqueça, para o planejamento de esquemas terapêuticos racionais, além da janela terapêutica do fármaco, é necessário considerar os diferentes parâmetros associados aos diferentes processos farmacocinéticos que a substância está suscetível no paciente, permitindo uma individualização da dose. Chegamos ao final dessa estrada. Agora que você já sabe como planejar os esquemas terapêuticos racionalmente, que tal descobrir os princípios das ações dos fármacos? Se você quer saber isso e muito mais, continue conosco nessa viagem pelo universo dos medicamentos. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial, deixa aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima!